Olá, que bom tê-los aqui novamente nesse programa Entre Linhas, um programa muito especial feito para que nós possamos debater alguns temas, conversar com os telespectadores e agora com uma grande novidade que vocês nem imaginavam, né? Que hoje nós temos um convidado especial, que é o Emerson, que daqui a pouquinho vai estar se apresentando para vocês e nós vamos seguir na nossa conversa. O nosso outro colega, o Silvio, agora ele está num outro programa, que nós não vamos estar dando ibope para ti, tá, Silvio? Mas com certeza já está rodando na grade da TV Atualidade e numa outra proposta, e a TV Atualidade é assim, né? A gente sempre busca inovar, busca trazer entretenimento e também informação para vocês, para a nossa comunidade e também para toda a comunidade da região carbonífera e também nos demais municípios vizinhos, né? Quiçá o estado do Rio Grande do Sul. A gente sonha alto, né? A gente tem que sonhar alto. E dizer para vocês que o nosso programa do Entre Linhas, ele irá ao ar todas as sextas-feiras, às 18 horas, e aos sábados, ao meio-dia. Então, deixa lá o Jornal do Almoço e vamos assistir o Entre Linhas, né? Vamos participar de debates, vamos deixar um pouco de ver notícia triste, né? Que às vezes a gente vê os noticiários e a gente se apavora com tanta notícia triste. Vamos dar um pouquinho de entretenimento de sábado, nos assiste lá ao meio-dia, mas se porventura não deu para assistir na sexta, às 18, e nem ao sábado, ao meio-dia, vocês terão o programa Entre Linhas da semana em horários alternativos no canal 33 da TV Atualidade. Então, não tem desculpa para não assistir a gente. Fiquem ligados e participem. Nilza, que bom estar aqui conosco. É muito bom esse momento, é muito bom esse encontro. E como a gente já falou em outros programas, né? É um momento de descontração e é um momento de vida, né? Porque às vezes a gente está tão atrelado com tanto compromisso, com tanta coisa para fazer. É um momento de lazer, de prazer. Para mim, é um momento de prazer. E hoje, né, um momento muito importante, né, muito prazeroso, que a gente tem aqui conosco, né? Eu tenho um grande amigo aqui e sempre admirei, sempre tive ele como uma pessoa sábia, um visionário, né? E que serve de exemplo para muitos. Então foi um prazer muito grande ele ter aceitado o nosso convite de hoje fazer parte desse programa. E a gente já vai, então, de pronto, pedir para o Emerson fazer uma breve apresentação. Emerson, teu nome completo, né? Que a gente eu também me considero uma amiga. Conheci o Emerson agora há pouco tempo, mas não é em vão que ele foi nosso convidado e vocês já vão entender por que ele vai participar da nossa discussão do tema de hoje. Mas antes disso, então, Emerson, te apresento para os nossos telespectadores. Eu sou o Emerson, muito obrigado, né, essas duas queridas que estão aqui pelo convite, né, pelos elogios e também por me convidar para esse bate-papo aí descontraído e importantíssimo. Eu sou natural de Minas do Leão, bacharel em Direito, e hoje em dia eu estou me aventurando, né, no empreendedorismo aqui na região. Sou representante da loja Maria Flor, que tem a nossa filial em Minas do Leão, e agora estamos com uma loja aqui em Butiá também. Tenho 31 anos e estou aí. Legal. A parte da idade, eu e a Nilza, a gente vai deixar assim, não vamos entrar nessa seara. Mas é muito legal quando o Emerson coloca assim, que é de Minas do Leão. E como a gente sabe que Butiá, Minas do Leão, os demais municípios são nossos ouvintes, e como todo mundo se conhece, porque hoje estamos separados, mas por muito tempo fomos um município só, qual é o teu sobrenome? É Emerson de Carvalho Kaliski. De Carvalho Kaliski. Então, com certeza, os Kaliski que estão nos assistindo aí é da família do Emerson. E é muito legal. Quando a gente pergunta essa questão do sobrenome, é porque é interessante a gente fazer essa ligação e muito bom a gente ver pessoas que fizeram parte da nossa vida
assim representadas já numa outra geração, e isso é muito bacana, né? E é muito bom, eu fico bem orgulhosa, sabe, quando dizem, né, assim, com todo esse carinho, eu sou do Leão, porque eu, como é que eu vou dizer, eu morei no Leão até me casar, tá? Só que não era lá no Leão, era ali no Recreio, tá? Perto daquela ponte ali. Sim. Eu morei ali, mas tive grandes amigos da adolescência lá, né? E sempre assim, eu digo, sempre digo para a Silvia também, pela grande prefeita, né, da cidade, que eu tenho muito orgulho do Leão, muito orgulho mesmo. Até pela história, pela trajetória, pelas conquistas, né? Porque é de se aplaudir, né? Todo o avanço. E muito contente hoje, porque eu sou natural de Canoas, né? Mas saí de Canoas muito cedo e morávamos ali no Recreio. E aí, quando eu me casei, então, eu vim para o Butiá e também me sinto butiaense, né? Porque já faz muitos anos que eu estou aqui, né? Então é um prazer muito grande estar aqui hoje nesse programa com essa figura maravilhosa, que além de belo, super inteligente. Eu amei o que ele disse da seguinte forma, que ele é bacharel em Direito, mas, e é onde eu falei no início, né, que é um grande visionário, né, a visão de, não diria transição de carreira, mas de saber que a gente sempre pode mais, né? Isso é muito bom, isso é maravilhoso. A gente, nas edições anteriores, e quem nos acompanha há mais tempo já sabe disso, a gente debateu vários temas aqui. Falamos sobre o jovem, falamos sobre o futuro, sobre visão de futuro, sobre autoconhecimento, e falamos num programa especificamente sobre empreendedorismo, né? Que é uma palavra muito forte e para alguns um pouco assustadora, porque pressupõe-se, assim, posso estar errada, mas às vezes assusta, né? Quando a gente diz assim, tu tem que empreender, como se empreender te exigisse uma coisa, até uma qualificação muito especial. E, na verdade, empreender significa encorajar-se, né? Acreditar, buscar, e um termo que tu usaste, aventurar, né? Porque todo empreendimento, ele é um risco. Mas a vida, viver é um risco. Mas viver é um risco. A gente conversou sobre isso também, né? E, Emerson, eu queria que tu falasse um pouco a respeito, assim, o que te levou a esse ramo da Maria Flor, né? A esse tipo de empreendimento, que a princípio não teria uma ligação direta com a tua formação, né? É claro que tu deve ter feito, todo empreendedor, ele faz um estudo de caso, ele faz toda uma verificação para então empreender. E por que Butiá, né, também? E a gente fica muito feliz, porque a gente está muito próximo a Porto Alegre, né? A gente é um município ainda que precisa desenvolver muito, né? Assim como Minas de Leão já desenvolveu bastante, mas a gente quer sempre desenvolver mais. E no momento que alguém resolve empreender aqui, para nós é muito bom, nos anima. Porque a gente não vê muito isso. A gente vê muitas pessoas saindo daqui para Porto Alegre, né, para outras cidades da grande Porto Alegre, e pouco, às vezes, aqui na nossa cidade. Então, a gente queria ouvir um pouco sobre a tua história até chegar na Maria Flor. Então, já pegando o gancho do medo, eu acho que o medo, ele surge em virtude do desconhecido. Para quem não tem formação, para quem não vive, né, dentro do empreendedorismo, arriscar, como tu também utilizou a palavra, ele te traz o medo. Mas quem não arrisca, né, não petisca. O medo, ele faz parte, fez parte também do nosso início aqui em Butiá. A loja, ela tem aproximadamente 2 meses, é uma loja nova, né? A gente teve bastante medo no início, mas está sendo muito legal. E por que nós escolhemos Butiá? Eu acho que tem muito dessa relação também, né? Tu falaste que muita gente vai embora para empreender, mas também é muito legal tu empreender num local onde tu conhece outras pessoas,
A Nilza falou dessa ligação que Minas do Leão tem com Butiá. Butiá. Todo mundo tem um amigo, todo mundo tem um conhecido. A minha família paterna é daqui. Eu tenho muitas pessoas especiais em Butiá. E a Maria Flor, ela surgiu da ideia de que nós queríamos trazer afeto, né, ao presente, afeto a uma data comemorativa de aniversário, através de um presente diferenciado, de uma cesta. E quando iniciamos em Butiá, nós fomos conquistando também alguns clientes, em Minas do Leão, desculpa, nós fomos também conquistando alguns clientes de Butiá. Isso nos motivou mais a trazer a Maria Flor para cá. E eu confesso para vocês que aquele meu medo no início, ele foi pouco período de medo, assim, porque a recepção aqui em Butiá foi muito legal. A recepção da comunidade, rever os amigos, né, que na correria do dia a dia muitas vezes tu não consegue ver as pessoas, então revi muita gente, a recepção foi muito calorosa, o público é um povo muito hospitaleiro, né, eu tinha medo também por ser de Minas do Leão, não conhecer tantas pessoas, mas foi muito legal e está sendo muito legal. Que maravilha. Eu vou pegar o gancho de uma colocação tua, que eu achei assim, ó, o máximo. Nossa, o máximo. Falando do medo, né? Nós até já tivemos um programa sobre Também medo. sobre medo. Né, porque o medo, ele faz parte, né? Ele é necessário. Quando é que ele não é necessário? Quando ele nos impede de evoluir, né? Aí já é complicado, né? Porque eu acredito que Ele te trava. o medo que trava é desnecessário, mas aquele medo que te faz ter cautela, né? Que te faz é um bom sinal, né? Para gente. Mas uma das coisas que eu me encantei, porque eu tinha uma curiosidade de saber exatamente assim o que te moveu, né, a fazer. E quando tu me diz assim que voltada ao afeto, nossa, mas é tudo que a humanidade está precisando, né? Então, olha, eu acho que só aumenta a minha admiração por ti, pela tua mãe, que eu sei que é parceira, né? Porque, inclusive, nós falamos aqui já em alguns programas da necessidade hoje desse afeto, desse olhar, dessa atenção que está ficando assim como virando banalidade, sabe? Por que eu vou dar uma flor? Nossa, mas no sentido de dar uma flor, que eu já amei o nome, né? Maria Flor, amei, me apaixonei. Mas o fato de dar esse nome já foi fantástico. E o coração, né, da Maria Flor, que é o afeto, que é a aproximação, que é trazer de volta o que está faltando, que é aquele mimo, que não precisa, hoje não precisamos de grandes fortunas, um mimo dado de coração, ele já contempla muito. Eu acho que essa questão de sair do puro da questão comercial, né, de se preocupar em vender, eu acredito que isso aí já é o diferencial de todo estabelecimento, que como a Maria Flor se preocupa com isso, né? Porque vocês vão ter oportunidade ao visitar a loja, que é bem no centro da cidade, na Helena de Almeida, depois o Emerson vai dar o endereço para vocês, né? A atenção aos detalhes. E, na verdade, o afeto, ele é isso, né? O afeto é tu saber o que fazer para determinada pessoa de forma a agradá-la. Então, desde a disposição das coisas, até a maneira como a gente é recebido, né? Então, um empreendimento assim só pode dar certo, não tem como dar errado. A gente ser bem atendido, bem acolhido, né? Ter um bom papo, se sentir em casa. Até me esqueci o que eu ia comprar. Não, mas eu não vou comprar isso, eu vou comprar outra coisa, né? Então, isso é muito legal. E isso é empreender. Mas nós vamos voltar, nós vamos falar mais sobre empreendedorismo, que, na verdade, é uma palavra muito bonita e não é nada difícil.
Porque a gente começa com pequenos passos e trilha grandes caminhos. Então, vai tomar a tua aguinha, nós vamos subir aqui com o nosso chazinho, a nossa canequinha do programa da TV Atualidade e já voltamos no nosso Entre Linhas. Estamos de volta no nosso segundo bloco e seguimos aqui conversando, a Nilza, eu, o Emerson. E vamos agora espalhar um pouco essa ideia do empreendedorismo, já visto que falamos na coragem, né, no foco, no objetivo, na coragem. E aí o Emerson traz a questão da sensibilidade do envolvimento afetivo, que na verdade tudo aquilo que nós nos propomos a fazer, a gente envolve razão e emoção. Né? A gente não pode ser só uma coisa ou ser só outra, é o equilíbrio que se faz necessário. Então, ao empreender alguma ideia, seja ela comercial ou não, eu tenho que saber que eu tenho os dois lados dessa ideia, né? O que pode dar certo e o que pode me frustrar. Porque às vezes eu vou tão cheio de expectativa para uma coisa, achando que a resposta vai ser uma e a resposta pode ser outra. Então eu tenho que rever minha estratégia. Então, falando agora em estratégia, que é uma coisa que todos nós temos que ter para tudo que vamos fazer, né? Um planejamento mínimo e uma estratégia de ação. Digamos assim, Emerson, que se nós tivéssemos que te pedir para tu resumir em algumas palavras, qual a tua estratégia para o teu empreendimento hoje estar como está? E como estratégia, eu acho que a primeira estratégia do empreendedor deve ser empreender, né, naquilo que ele gosta, naquilo que ele tem paixão. Exatamente. Então, a Maria Flor é algo que a gente gosta de fazer e que a gente tem paixão. Então, eu acho que a estratégia inicial é essa. Sim. Não adianta tu iniciar um ramo pensando, porque alguém te sugeriu, ou porque sugeriu, porque o fulano está empreendendo e está dando certo. Não, tu tem que te encontrar primeiro. Olhar para si, né, para te encorajar naquilo que tu gosta. Então, acho que a estratégia é a base. Do que eu vou empreender, que público eu vou atingir, buscar, o que eu almejo, o produto que eu vou apresentar. Exatamente. Então, acho que a estratégia ela é traçar os passos iniciais de forma mais precisa possível, para que tu não venha futuramente a te frustrar. Né? Conhecer a zona, conhecer a região que tu está investindo, que tu está propondo o teu negócio, conhecer teu público. Enfim, acredito que a base, a estratégia é fazer uma base, fazer um estudo, entender exatamente o que tu quer fazer, para quem, como, se tu gosta daquilo. Eu acho que a estratégia inicial é essa. E é uma coisa interessante que quando a gente fala em empreender agora, num pós-pandemia, como quando muitos empreendedores tiveram os seus empreendimentos frustrados, né? Pode parecer, que coragem, o cara vai empreender agora, nesse momento onde está todo mundo segurando. Então, aí eu reforço a crença, né? Se eu estou acreditando naquilo ali, que aquilo ali vai dar certo, eu vou encarar. E, com certeza, tem uma retaguarda importante também da família, dos amigos, né? Das pessoas que acreditam junto com a gente. Porque me parece que é um sonho coletivo, assim, né? A gente... Aí fica mais forte, né? Quando esse sonho é compartilhado e quando eu tenho uma rede de apoio importante. Mas uma das coisas bem importantes que eu achei, né, da Maria Flor, do Emerson, é que assim, né, eu sou uma pessoa que eu critico muito a questão da zona de conforto, né? Porque as pessoas se iludem, elas acham que tá bom assim, e a gente muitas vezes sabe que não tá, mas falta coragem. Né? De sair da zona de conforto com toda uma estratégia, como tu falaste, né? Mas assim, se eu não fizer, eu nunca vou saber se ia dar certo ou não. Né? O que eu admiro bastante, né? Eu tenho meu emprego, eu trabalho, eu já tenho a loja no Leão, não vou arriscar. Né? E essa coragem de dizer eu vou arriscar,
eu vou investir, eu vou buscar um sonho, seja, nos mostra não só, né, uma visão é um visionário, né, como nos mostra também uma pessoa muito equilibrada na questão do que eu quero. Né? Segura, né? Segura do que eu quero. Ilza, talvez alguém que esteja nos assistindo esteja nessa zona de conforto. Com E certeza. eu já estive. Eu sempre gostei de me reinventar, eu sempre gostei de fazer mais coisas, eu sempre gostei de diferente. Mas eu tive uma fase na minha vida que eu estava estacionado e eu estava desconfortável com aquilo. Ah, pois E eu é. conversei com uma pessoa e ela me deu uma dica muito legal que me fez girar a chave, sabe? Daquele meu período estacionado. Ela me disse, Emerson, tu já conquistou alguma coisa muito importante para ti alguma vez na tua vida? E eu disse, já conquistei. E ela disse, tu não precisa me falar, mas tu pensa agora se tu teve alguma motivação. Né? Daí eu parei um pouco ali, pensei na motivação, eu disse, não, eu tive. E ela me disse, essa motivação existe? Eu falei, sim, ainda existe. Ela disse, então tu abraça essa motivação que existiu lá atrás, que ela continua existindo, então tu é capaz de, né, te reinventar e fazer algo diferente do que esteja pensando. Então acho que tu tem que buscar uma motivação, seja a tua família, seja, né, um sonho que tu tem. Eu acho que para quem quer empreender, né, Nunca é tarde. Nunca é tarde e precisa ter essa motivação. Muita gente se sente amarrado, né, incapaz. Exatamente. Mas eu acho que todos, né, com empenho são capazes. A maioria da zona de conforto é a falta de motivação, é o levantar, né? É o acreditar, é o querer. Porque não adianta, eu vejo muitas pessoas se enchendo de cursos, né? De formação, de curso, de especialização, mas está no mesmo degrau de partida, sabe? Então, não adianta buscar inúmeros cursos, especialização e não ter ação, né? Não ter ação, não ter motivação. Então, eu parabenizo muito, né, as pessoas que têm essa visão, né, de que coisa tão boa, entre aspas, né, ficar deitado, tá frio, aí eu vou olhar uma série, aí que bom que eu posso me levantar às 10. Ei, a vida tá correndo, vamos lá, vamos acordar, né? E eu vou te confessar que ela é bem perigosa, né? Vamos confessar, bem perigosa. Eu passei por uma fase, não muito distante, de estar ali. Sou professor, sou orientadora da Escola Mauá, vou lá, vou para casa, e deu. Minha vida era aquilo ali. Quando eu me dei conta que, com perdão da palavra, mas foi assim que eu me senti, uma nulidade. Só fazendo aquilo ali, indo lá e para casa. Hoje, como eu estou no final de carreira, né, e trabalhando bastante, né, para encerrar o ciclo, né, porque eu também tenho que ter outra perspectiva, né, de encerrar o meu ciclo na Escola Mauá, mas eu tô hoje assim, ó, a milhão, pensando, testando, ideando o que fazer, que ficar em casa, olhando sério, limpando casa. Claro que se limpa a casa, mas limpando casa. Para mim, que sou meio chato de estar com tudo em dia, eu tenho que achar algo para fazer. Então, eu estou num período de busca. Ele vai chegar mais, né? Eu acho que todos nós temos esses momentos, né? Eu sempre comparo, eu faço uma brincadeira que a vida da gente é como uma montanha russa. Que abra um parênteses, eu nunca andei porque nunca tive ninguém que quisesse andar comigo, mas eu imagino que deve ser maravilhoso. Um dia ainda vou andar, é uma das coisas que eu quero fazer. Ah, mas deixa eu te dizer que isso é uma coisa que eu não quero fazer. Ah, pois é. Mas eu acho que a montanha-russa da vida, ela é muito legal. A da vida então, por que eu faço essa comparação? Digamos que tem momentos que o carrinho tá subindo, né? E a gente tá ali. Tá curtindo, né? Tá
tá naquela vibe, tá olhando a paisagem. E aí, mas o carrinho vai. Vai descer. E quando o carrinho desce, a sensação é muito, é uma adrenalina muito grande, e aí várias pessoas, cada pessoa reage de uma forma, e tem gente que curte, né? Tem gente que curte, tem gente que se apavora, tem gente que acha que vai morrer, né? Mas o que tu não pensa, olha, talvez esteja viajando, aí vocês me puxem Não, mas eu pra acho que é isso mesmo. no momento em que a gente está subindo, o que a gente não pensa é que ela vai descer, entendeu? E no momento que ela está descendo, a gente não pensa que ela vai subir. E, na verdade, a gente tem que ter um pouco disso, né? Aquela frase do vai passar, que parece assim um bordão de quem não tem nada para dizer, mas é isso, gente. É isso. Mas A já gente tem dizia que- Chico Xavier, né? É. Tudo passa. A gente, Isso também vai passar. a gente tem que respirar fundo e pensar assim, bom, o que está sob o meu controle, eu controlo. O que não está, eu só tenho que me segurar e encarar, E entendeu? o empreendedor, ele tem que saber lidar com as frustrações. Com as frustrações. Então, por isso que empreender dá medo. Porque tu pensa assim, ó, tu pensa de repente na descida do carrinho. Tu não pensa que depois da descida tu vai subir de novo. Então, o medo da gente se arriscar é muito grande, porque arriscar-se é difícil. Ainda mais quando a gente não tem uma base. E deixa eu te dizer que o medo, ele faz a coisa acontecer. Né? Porque ele é verdadeiro. Se tu diz que tu tem medo de um animal, digamos, o teu medo é muito verdadeiro. Então, ele faz a coisa acontecer. Mas também tem a questão, né? Ele cria monstros, né? Cria monstros, com certeza. Mas então, assim, ó, Denise e Emerson, quando a gente fala, né, de que as palavras são criadoras, né, não adianta eu fazer algo dizendo que não vai dar certo. Né? Não adianta. Eu vou fazer, mas o panorama hoje que tá desenhado na economia do país não vai me permitir, já tem tanta coisa. Se eu pensar assim, eu nunca vou fazer nada na vida, né? Então, eu acho que é assim, quando a gente acredita antes de qualquer coisa, acredita na gente, Já começa a dar certo. confiamos em nós, né? Porque é muito comum tu ver pessoas assim, ó, o fulano pode, o fulano é capaz, o fulano teve sorte, né? Uma vez eu respondi para uma pessoa que falou assim, porque tu teve sorte que a tua estrela brilhou. Não, eu respondi, não foi sorte. A minha estrela brilhou porque eu fiz brilhar, eu fui atrás, não fiquei sentado esperando que a sorte caísse do céu, né? Então, quando as pessoas têm essa visão do não dar certo, meu amor, nem começa, porque não vai dar. Né? Não vai dar certo. E aquela coisa, né, Emerson, tu deve usar também essa estratégia. A gente vai na manha, né? O negócio da gente não largar muitas coisas enquanto elas não estão concretizadas, saber com quem conversar, saber filtrar, porque deve ter tido aquela pessoa que te deu força e aquela que te chamou de louco. Sim. Tu tem que iniciar devagar, mas o empreendedorismo não pode estacionar. Exatamente. Porque Exato. tu inicia devagar, mas o empreendedor, principalmente em cidade pequena, que às vezes ele é o empreendedor, ele é quem organiza, quem parafusa, quem... Ele é o faz tudo. roteirista, ele é o iluminador, Isso. mas a gente conhece, né? Conhecer. Figuras assim, Tu que se inicia, multiplicam. mas à medida do possível tu tem que se especializar, tu tem que conhecer de marketing digital, tu tem que conhecer de venda pelo marketplace, pelo Instagram, tu tem que te preparar justamente para exato. saber lidar com as adversidades. Exato. Tu tem que entender um pouquinho de finanças, então não adianta tu pensar que tu só vai entrar, jogar ideia, dar duro e vai dar tudo certo. Não, tu precisa também de conhecimento, tu precisa estar sempre se reinventando e sempre se aprimorando. Isso é muito importante. O Emerson já nos deu a
nos atirou a deixa para o próximo bloco, que é a questão fundamental para toda e qualquer atividade, que é a qualificação, né? Em qualquer atividade, desde o agricultor, né, até o gerente de um departamento qualquer, de qualquer empresa, de um proprietário de empresa, de uma professora, qualquer profissional precisa disso. Capacitação. Por quê? Porque a velocidade com que as coisas estão mudando e se modernizando é muito maior do que há tempos atrás. E a mesma velocidade que já estão me sinalizando, eu tenho que encerrar esse bloco. Então, meus queridos, se é sobre qualificação, vocês querem saber mais, fiquem conosco no próximo bloco, porque agora já temos que entrar com os nossos patrocinadores. Estamos de volta no nosso terceiro bloco do programa Entre Linhas. Só lembrando vocês que o nosso programa ele vai ao ar toda sexta-feira a partir das 18 horas. Também ele é reprisado no sábado ao meio-dia. E depois disso ele vai ficar rodando na grade da TV Atualidade em horários alternativos. Mas aí você pode consultar a grade da TV Atualidade, que ali está os horários de toda a nossa programação. E também, depois ainda, tem a possibilidade de ir lá no YouTube buscar os programas do Entre Linhas. Quem não assistiu os programas anteriores também pode dar uma assistidinha. É sempre muito bom a gente recordar e é sempre muito bom a gente interagir, né? E voltando aqui para a nossa conversa com o Emerson, com a Nilza, a gente vai seguir o nosso tema empreendedorismo, que abriu já para outras questões que envolvem, né, o ato de empreender, e ficou agora, então, para a gente conversar um pouquinho sobre também uma palavra temida, que é qualificação. Às vezes, parece, para algumas pessoas, que qualificar-se seria deixar para trás tudo aquilo que ela já sabe e agora ela vai ter que aprender tudo novo. Na verdade, não é isso, né? Qualificar-se é aprimorar-se, é ficar melhor do que até então eu já venho. Então, dentro do que se faz. Que bom que a gente possa na vida se qualificar o tempo inteiro, porque hoje é assim, não se qualificou, ficou, né? É importante, Gurias, que os telespectadores saibam que eu não sou um guru, não entendo muito de empreendedorismo, e eu acho que é justamente essa a ideia, né? Mostrar para o pessoal que a gente pode sim iniciar do zero, mas é necessário sim durante essa trajetória tu te qualificar, porque o mercado está sempre em constante modificação. Se nós formos pensar na vendinha de antigamente, né, para o comércio de hoje em dia, os processos mudaram muito. Muito. A pandemia modificou a nossa forma de consumo. O consumo hoje em dia, as pessoas elas saem pouco de casa, elas querem comprar online, porque é mais fácil e porque elas se acostumaram com isso. Então, o empreendedor, ele precisa sim se qualificar, né? Ele pode dar um passo de cada vez. Um dia ele vai aprender sobre marketing digital, outro dia ele vai aprender sobre finanças. Mas isso é uma parte muito importante. É uma parte que eu diria que faz toda a diferença para a gente poder lidar com crises. Né? Imagina tu numa crise e tu não saber o que fazer, não saber como lidar. Né? Ou tu busca uma solução, ou tu corre. Né? Às vezes o mais fácil é correr. Corre. Então a qualificação, ela te ensina, né, a crescer a tua empresa, o teu empreendimento, e ela também te ensina a lidar com as dificuldades. Ah, isso é muito importante. Quando tu falaste assim, ó, que a pessoa pode sim, eu também creio, iniciar do zero, eu me reporto muito à questão hoje da juventude, né, Emerson, porque assim, ó, eu ouço, né, eu trabalho com jovem, e eu ouço muito assim, ó, eu não sei o que eu quero, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que fazer, porque uma das coisas que me preocupa é a gama de informações, que é muito grande, e é tudo muito novo, e tudo muito mudando, muito veloz, e no meu ver, né, para muita gente, muito pouco entendimento e conhecimento. Né? É muita informação e pouco conhecimento. E esse conhecimento, que é o necessário,
né, para que tudo aconteça, tu falaste muito bem, vem da qualificação. Eu não preciso achar que eu tenho que entender de tudo ao mesmo tempo. Eu vou buscando, né? Essa divisão que tu fizeste, né? Um dia tu vai na finança, um dia tu vai na própria internet, vai numa qualificação que daqui a pouco, sim, tu vai entender de tudo um pouco. Mas no primeiro momento não precisa desistir, porque eu não tenho todo esse aparato, eu não tenho todo esse conhecimento. Mas se continua muitas vezes sem entender que esse conhecimento depende de busca, nunca vai chegar em lugar nenhum, se não levantar e não buscar. Não, o amadorismo, ele não vai se sustentar, né? Até pode funcionar um tempo, mas tu não vai ter condições, igualdade de condições de competitividade nesse universo, né? Porque eu penso que é o ditado, né? O sol nasce para todos, né? E é verdade, todos, nós temos que ter oportunidade para todos e cada qual tem o seu diferencial, né? Cada qual tem a sua marca, mas se eu não correr atrás disso, eu vou ser só mais um que não vai sobreviver à pressão externa, né? À mídia. A gente sabe que o apelo comercial é muito grande, né? A questão hoje de preço, a gente tem que aliar qualidade e preço, né? Sim. Não só um e nem só outro. Então, é como gerar um orçamento doméstico, né? Por que uma família consegue lidar mais com uma situação e outra não? Porque aquela que consegue, ela tem um controle, né? Do que sai, do que entra, do que compra, do que gasta. E hoje eu ousaria perguntar, né? Quem de vocês, vamos fazer uma análise já falando do nosso próprio lar, quem de vocês costuma fazer esse controle, né, de gastos? Uma lista de compras, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas perdidas, né? Perdidas nos balcões, nos corredores dos supermercados. Assim, uma falta de organização. Uma falta de planejamento mínimo. Planejamento, né? Então, isso Denise, mas é um exemplo que não tem nada a ver. Tem a ver, sim, porque é nas pequenas coisas que tu vai chegar lá. Se isso se torna um hábito, tudo que tu for fazer, tu vai naquela linha. Agora, se tu não tem esse hábito, tu fica tocada pelo vento, ou porque alguém fez, ou alguém te disse, mas a tua essência não sente isso. E aí fica frágil demais. Na internet tem muita capacitação gratuita para a área do empreendedorismo, tanto no YouTube, o Sebrae oferece alguns cursos, algumas planilhas, tem no próprio aplicativo de Spotify. Spotify. Tem vários, né, capítulos ensinando ali com dicas muito preciosas. Então, esses jovens, né, como vocês falaram ali, que manjam de telefone a milhões, pegar isso daí e usar em benefício. E saber usar, né? Eu vou botar um pouco de fogo no parquinho agora, como você diz. Agora eu vou me colocar um pouquinho do lado. Vou mandar o bico. Deixa até tomar um chazinho. Eu vou me colocar um pouquinho agora do outro lado, no lado daquela pessoa que está ouvindo falar nesses termos e não está completamente se perguntando que bicho é esse, né? O que é isso? E isso é uma coisa muito perigosa, porque eu fujo daquilo que eu não conheço, né? E as pessoas mais maduras, assim como nós, se elas não têm alguém dessa geração que forçosamente usa isso para que eu acabe me familiarizando, eu já começo a me marginalizar, né? Eu começo a ir para o canto, a fugir. E é um tipo de coisa que não dá mais para fugir. Que bom que a gente pudesse despertar também, ter aparatos e políticas públicas, a gente sempre fala nisso, né? Que pudessem oportunizar para esse pessoal que não é da geração informatizada a ter esse acesso, porque hoje em dia é fundamental, né? Hoje não basta o básico, hoje
tem que ser diferente. O diferencial é a tua capacitação para as mídias que estão aí. É o equilíbrio, ao passo também que a gente vê muito jovem com dificuldade de se expressar por escrito, né, de uma forma mais como éramos, né, mais antiga, não gosto de usar esse termo, mas enfim, nem tanto ao mar, nem tanto ao peixe, né? Mas o equilíbrio é importante e a gente não tem esse aparato, né, Emerson? Ainda está um pouco difícil isso. Sim, a participação do poder público nesse sentido, ela é de extrema importância. Desde o jovem, as pessoas, né, com mais idade, como vocês falaram. Por quê? Porque a era digital chegou aí de uma forma que explodiu e muita gente não acompanhou. Então, o que acontece? No momento que não tem conhecimento sobre algo, ou tu pode, né, como tu falaste, ou então a tecnologia ela acaba sendo negativa. Eu vou utilizar um exemplo aqui de negativo, as fake news. Muita gente acredita numa fake news porque não sabe, ela só sabe ler, ela não sabe ver a fonte. Exatamente. Então, eu acho que políticas públicas voltadas nesse sentido... Por isso também que ela se agiganta tanto, por falta de conhecimento de quem está usando a rede. É bem complexo, né? E aí eu tenho certeza que muitas pessoas se sentiram representadas nisso também, que dá um medo, né? Dá um pânico. Porque quando eu falo por mim também, que eu ainda lido com um pouco de dificuldade com isso, quando eu acho que eu estou aprendendo, surge uma coisa nova, meu Deus, né? É muito doido isso, mas é isso. Mas vida, né? é também assim, né? A gente também tem que se apoderar de uma certa coragem para ir no novo, porque o novo assusta. A força de vontade que a gente tira. Porque tu sabe que assim, ó, eu também, né? Sou de uma geração que era o manual, né? Lembra nosso na escola, né? O que nós usávamos? Mas isso não precisa como. Sim, mas o que nós usávamos? O tal de mimeógrafo. Né? Quando começou essa questão da era digital, eu me recordo bem que a minha filha a Daiane fazia processamento de dados no Alcides. E aí, quando ela fez 15 anos, ela pediu de presente um computador, que era do outro mundo, né? Daiane já fez 40 anos. Mas ganhou o tal de computador, porque ela fazia processamento de dados, que ela queria fazer bacharel em análise de sistema, fez, né? Só que nessa época, logo em seguida, ela já foi para Porto Alegre, que ela passou no vestibular, e já foi trabalhar, pegou um estágio na Secretaria de Educação. Enfim, o que eu fazia durante a semana? Mas eu entrava, né, no computador com basiquinho, eu ligava. Aí eu começava a fazer uma série de perguntas, anotar uma série de coisas para perguntar. O que é isso? Como é que funciona aquilo? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como é que faz aquilo? Sabe? E de curiosa, eu fui indo. E como é que eu vou dizer? Eu não vou te dizer assim, ó, que eu me sinta com conhecimento. Não, como disse a Denise, muita coisa nova, né? Mas eu sou bicho muito curioso. É novo e eu vou lá meter o bedelho para ver como é que funciona. É exatamente isso que o empreendedor precisa ter. Ele tem que se desafiar no novo. Eu não consigo imaginar, claro, né, cada um com as suas peculiaridades, mas eu não consigo imaginar um empreendedor que não se desafia ao novo. E está todos os dias se desafiando ao novo. É uma característica muito importante para quem quer empreender. Porque o novo, muita gente tem medo do novo e o novo é necessário. Porque, como tu falaste, né, de um período estagnado, as pessoas vão ficar... e a gente hoje vê muito até doença emocional por essa falta de determinação de dizer eu não sei, mas eu posso aprender. Tu sabes que a rotina, né? A rotina é uma coisa que é uma doença. A rotina. E uma coisa aliada a isso tudo, né, do buscar o novo, dá pra gente atrelar a questão de sonhar, né? Porque embora eu tenha
o ser humano ele tem muitas possibilidades e tem algumas limitações. Então, que eu foque nas possibilidades. Exatamente. Já que as limitações, algumas a gente consegue superar, outras não. Verdade. Que a gente sonhe, porque vamos supor, vocês que estão nos assistindo, hoje, mas eu não sei o que eu faria para empreender. Começa sonhando, né? Que todo empreendimento ele é a realização de um sonho. Começa sonhando, né? E te cerca de pessoas que acreditem no teu sonho. Porque aí a coisa vai tomando forma, né? A argila vai se montando e a gente vai construindo. Porque o negativismo é uma coisa muito destrutiva. E por N razões, as pessoas muitas vezes que interagem conosco, às vezes são até negativas demais, ninguém sabe, né? E a gente é um universo, né? Somos todos seres que emanam energia e que recebem energia. Tá? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. E é sobre essas possibilidades que temos pela frente que nós vamos falar no nosso último bloco que está chegando, dá uma peninha, né? Mas fica aí, ainda mais se vocês estão nos acompanhando desde o início, a gente já volta. Estamos de volta, nosso último bloco de Entre Linhas. A gente conversando e ele disse, eu queria um feedback teu, assim, lembra? Me perguntasse lá. E eu disse assim, olha que interessante, a pessoa está preocupada em ouvir o outro lado, né? A grandeza dele perguntar, ele não precisava ter perguntado isso, né? E eu acho que ser grande é isso. Ser grande é pensar lá na base, né? Para daí chegar no ápice. E às vezes as pessoas pegam a pirâmide e invertem, né? E eu acrescento mais. Tu não pode querer te achar o senhor da verdade, que tu tá com tudo. Não, eu acho que é grandioso tu compartilhar isso. E tu buscar o feedback. E eu acrescento mais, né? Eu acrescento o sábio, né? É ser sábio. Porque o feedback faz parte, não da crítica, mas de eu acertar, né? Então, quando uma pessoa tem essa atitude, ela tem grandeza, tem humildade, mas ela tem muita sabedoria. Muito. Porque não é qualquer pessoa que se permite fazer isso. Não entende que isso está beneficiando, está ali agregando só coisas boas, mas não. Até porque quando busca um feedback, pode receber um tem que estar preparado. Negativo. Mas se tu buscou... A gente pode não querer buscar justamente. Não. Com medo do negativo. Exatamente. Mas que se tu buscou o feedback é porque tu quer a real, né? E tu tem que estar preparado para a real. Porque muita gente não sabe disso, mas a gente não vai para um feedback para ter aprovação. Sim. Não é só para ter aprovação. A gente vai para um feedback para saber onde que eu posso melhorar, de que forma. Até porque vocês devem ter visto, acho que foi essa semana, no início dessa semana, na semana que passou, num dos noticiários surgiu que está cada vez... A avaliação é um tema cada vez mais difícil nas escolas, mas aí coloca o avaliar-se no geral. E é muito difícil porque tu tem a tua avaliação e é muito difícil a gente se avaliar. Porque a gente é muito crítico com a gente mesmo. A gente às vezes pega pesado demais conosco mesmo. Por isso é importante também o feedback, porque me alivia dessa carga. Também tu não pode ser muito pilhado na perfeição, porque a gente pira, né? E outra coisa, né? A autoavaliação, né? A pessoa precisa entender que para ela fazer uma autoavaliação, ela tem que ser muito mais do que verdadeira com ela mesma. Porque senão ela não vai fazer, não vai dar certo. E uma coisa também que a gente gostaria de não deixar passar assim, no programa é a oportunidade
que a gente está abrindo hoje com o Emerson, né, estreando, que é do nosso primeiro protagonista dessa nova formatação do Entre Linhas, é da gente poder debater com as pessoas, né, da comunidade, com pessoas que não são do nosso convívio, né, porque parece que é muito fácil a conversa sair redondinha entre pessoas que já têm um convívio, que já se conhecem. Agora, eu quero ver o desafio, né, eu acho que a gente está cumprindo com excelência aqui hoje, modéstia à parte, é a gente fazer uma conversa redondinha com pessoas que a gente conhece, mas não tanto. E aqui, uma oportunidade de se conhecer um pouco mais e de estreitar as relações, né? Isso é muito bacana. E isso é um exercício que a gente pode fazer aí, com o nosso vizinho, com o nosso familiar, né? Com a pessoa que trabalha conosco. A gente tem que exercitar mais isso, gente. O poder de conversar sobre com pessoas que às vezes nem fazem parte do nosso cotidiano, porque a gente cresce muito com isso. A gente só evolui dessa forma. As trocas, por mais singelas que elas sejam, elas sempre vão agregar. Vão agregar. E assim, né, esse nosso novo programa, digamos, né, esse novo formato, eu fico bem feliz, porque hoje foi o Emerson. E olha quanta coisa ele trouxe para a comunidade e para nós. Eu não tenho nada contra dizer que, olha, eu aprendi hoje mais um pouco e bem significativo contigo nas colocações. Algumas reafirmando já o que eu acreditava, né, e agregando outras. Porque, na verdade, Emerson, trouxeste aqui o teu exemplo, né? Exatamente. Faz. E na verdade é isso. É diferente quando a gente vai falar sobre um assunto de cátedra, onde a gente vai relatar o conhecimento que a gente tem, mas a gente não tem a prática. A gente fica com receio, né? Tem a receita pronta, mas eu não fiz esse bolo. Esse bolo fica bom. É verdade. Mas aí quando eu vou fazer esse bolo, eu me surpreendo que eu mudo aquela receita. Eu sempre dou né? Eu nunca sigo uma receita ao pé da letra. Sempre dou uma mudadinha. Vocês também fazem isso, percebe? E às vezes fica melhor. Não, e me surpreendo como melhor. Mas isso se eu ouso, né? Na invenção sai uma coisa boa. Isso se eu ouso. E é nesses pequenos atos de ousadia que se encontra o ato de empreender. Né? E nesse fechamento de bloco, a gente gostaria de fechar a nossa conversa de hoje com o Emerson, que tu diga para nós, Emerson, o que nas entrelinhas de hoje, o que representou para ti esse bate-papo conosco, o que ficou do entrelinhas e que tu gostaria que ficasse também por parte das pessoas que nos assistiram. Bom, a conversa foi muito produtiva, eu também aprendi bastante. E o que ficou nas entrelinhas certamente para mim, para a Denise, né, para todos nós aqui, desafios. Para vocês que estão em casa nos assistindo, desafios. Pode ser empreendendo, como eu, ou pode ser empreendendo. O que é o empreender? O significado que falaste, Denise? É aventurar-se, tu usou esse termo que eu gostei bastante, mas é ter coragem, é desafiar-se, né? Nas pequenas coisas, vencer os medos. Se desafie, eu acredito que é isso que nós entrelinhas de hoje. Nós nos desafiamos, né? E eu queria agradecer muito a presença do Emerson, que aceitou esse desafio, porque na verdade, creio eu, que tu deve ter pensado, né? Mas é um desafio ir lá, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, né? E aí a gente tem que se permitir fazer, até para tirar algumas ideias de medo, né? Então, assim, ó, parabéns, né, pela tua participação, gratidão, né, pela tua participação e gratidão a todos, né? Telespectador, Denise, Sérgio, Fábio. No próximo Entre Linhas. Esperamos vocês com muito amor e carinho. Acompanhando no Entre Linhas também. Fiquem com Deus e estaremos juntos. Fiquem com a nossa mensagem. Com a nossa mensagem. Valeu. Até a próxima.